está faltando essa palavra. Eixo que integra e agrega a igreja de Cristo. Quando colocamos essa temática para ser trabalhada ao longo do ano, e recordando a pastoral que eu escrevi na ocasião, era justamente uma necessidade, que essa necessidade perdura, a necessidade da comunhão, a necessidade da unidade da igreja de Cristo. E na igreja primitiva, que é o nosso exemplo de uma igreja que tem a unidade, e conforme a divisa desse mesmo livro, que está lá em Atos 2, 46 e 47, que fala que enquanto isso, ou seja, depois da comunhão, depois de diariamente estar ali perseverando na unidade, partindo o pão, comunhão e tudo, aí fala, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, à luz da palavra de Deus, o que nós podemos observar é que o acrescentar novas vidas rendendo aos pés da cruz de Cristo, aos pés de Cristo, nada mais é de que um resultado de uma unidade, de que uma comunhão vivida. E esta comunhão, fazendo o balanço, desde quando começamos a falar, em especial com base nessa temática, comunhão, eixo que integra e agrega a igreja de Cristo. Nós estamos no mês 10, e evidentemente eu como pastor presidente, e você como membro da igreja, cabe a nós essa análise. Como tem sido, ou qual o resultado, ou qual tem sido a relevância desse versículo na sua vida em particular, no seu lar em particular e na igreja. Lembra que eu coloquei no boletim que a criança, ela deve ser o reflexo da fé que os pais professam. A sua vida aqui na igreja deve ser o reflexo do que você é dentro de casa, do que você é na rua, porque não podemos ter duas caras. Eu não posso estar aqui bonitinho, querendo falar para os irmãos bonito, eu não falo bonito, querendo usar uma oratória, mas eu não tenho uma oratória, querendo persuadir os irmãos, eu não tenho esse poder de persuadir. Não adianta eu fazer e usar todas as técnicas que tem na oratória ou que tem na persuasão, coisa desse tipo. Não adianta eu estar bem perfumado, bem alinhado e tudo, se dentro da minha casa eu sou um monstro, se num trânsito eu sou um péssimo exemplo. Não adianta. Isso aqui é um lugar em que, na igreja em especial, deve ser um resultado de uma vida que nós vivemos na presença de Cristo, e consequentemente, quando há essa unidade, quando há essa comunhão, a Bíblia nos recomenda, enquanto isso, o Senhor ia acrescentando tantos quantos iriam se salvando, os que eram ou sentiam a necessidade de salvar. Exemplo aqui nós temos o Tiago, temos a Jaqueline, da nossa comunhão, da nossa música, das participações do grupo de casais, do nosso culto lá, do estudo, e resultado, quem acrescentou foi o Senhor, não fui eu, não foi o irmão Fábio, Tiago Fábio, nem a irmã Adriana, nem ninguém, foi o Senhor. Mas eu quero ser, dado ao horário que está avançado, quero ser sucinto aqui, levando os irmãos a 2 pontos. O relógio está ali não, irmãos. Tiraram, não sei se foi de propósito, mas foi não, porque fizeram ali um efeito ali, né? Colocaram ali os balões. Então eu estou solto hoje, né? Brincadeira. Mas eu quero levar os irmãos só pensar em 2 pontos. E pontos que eu já falei, mas eu quero repetir, sobretudo, levando dentro de colocar assim, trazendo um diferencial, para que você possa analisar se o que você está ouvindo e reouvindo, se o que você está falando ou até mesmo repetindo, se isso está evidenciando, se está reverberando, se está materializando na sua vida. Não adianta eu promover a igreja um tema tão fantástico como esse, comunhão, eixo que integra e agrega
a igreja de Cristo. Não adianta, se eu não for o primeiro a não estar vivendo isso. E eu quero levar sobre dois aspectos, que é uma pergunta que nós fazemos. O que é então comunhão? Como entender a comunhão? A gente só pode entender a comunhão sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é do aspecto vertical, e o segundo aspecto é do aspecto horizontal. E quando a gente pensa no vertical, evidentemente que a gente está pensando em Deus. E a Daryl Hobbs traz muito bem isso no livro. E essa comunhão vertical nada mais é que é um estado, o seu estado diante de Deus, ou como você está com Deus. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer a você nessa noite. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Antes de você falar, estou bem, estou ótimo, você sabe a profundidade do que é um relacionamento. Você que é casado, você já parou para pensar quando você conheceu a sua mulher, que ainda era uma candidata a namorada, como vocês eram duas pessoas estranhas, duas pessoas que muitas vezes, dependendo da situação, que foi o meu caso, né? Fiquei 10 anos esperando falência, espaço, né? Em aspas. Talvez tiveram até uma dificuldade, mas o fato é que hoje vocês estão juntos, estão casados. Você quer ter uma intimidade melhor e maior dentro do nosso contexto humano do que um relacionamento de um homem e mulher? Onde há um relacionamento íntimo, onde aquilo que a Bíblia fala que torna uma só carne, de fato é, onde não há mais vergonha do homem de ficar nu diante da mulher e vice-versa, da mulher diante do homem, coisa que nós, quando jovens, né, vocês jovens aqui, podem achar uma coisa estranha, e eu achava estranho, mas notem a profundidade do que é um relacionamento, do que é uma comunhão, do que é uma unidade. Então eu volto à palavra. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Eu quero, aqui tem pano para mangas, na verdade isso aqui. Se eu for entrar aqui apenas em 3, a gente passa a noite aqui. Vou entrar só em um que abrange tudo. Uma vida que tem um bom relacionamento com Deus, ela se enche de Deus, ela vive cheia de Deus, ela procura evidenciar aquilo que Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala do fruto do Espírito Santo, ou o que Paulo fala aos Efésios, do enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, é evidente que nós nos enchemos de Deus. E quando nós nos enchemos de Deus, é evidente que as características do fruto do Espírito Santo passam a ser uma coisa natural na minha vida, na sua vida, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São as 9 características que tem do fruto do Espírito Santo. Como é que está a sua paz? Como é que está a sua alegria? Como é que está o seu amor? Isto, não vou entrar nessa área, é infantil, mas é a necessidade de você evidenciar. Está dentro da característica da infantilidade. Mas como é que está a sua longanimidade? O longo ânimo. Jovem sabe o que é isso? No futebol, a gente percebe alguns alterados, não é noivo? Alguns que dão a entrada, ou se recebe uma pitada do juiz, é falta, esquenta ou joga o colete para o alto e coisa desse tipo. Onde está o longo ânimo, que é o longânimo? Onde está a sua benignidade? Onde está a sua bondade? Agora, como que essas coisas, essas características vão evidenciar? Quando você está na paz, alegria e amor? Não. Na paz, alegria e amor, evidentemente, não é cobrado essas características de você ser uma pessoa longânima, de você ser uma pessoa bondosa, de você ser uma pessoa benigna. É evidente que é por uma
corriqueiramente em certas situações que necessitam, exijam que essas características apareçam, evidenciam em você. A outra, se fala, que é fidelidade, mansidão, domínio próprio, que está já no patamar da maturidade. Se você não sabe ser longânimo, exercer a longanimidade, benignidade e fidelidade, como que você vai saber ser fiel? Que também é uma dificuldade para a juventude. É uma dificuldade para a criança, se fala, mas para a juventude ser fiel, de ter essa mansidão, ser manso, e ter domínio próprio. Olha só, como que é profundo quando nós conhecemos Deus. E se a gente for aqui, quais as implicações então quando nós conhecemos Deus? Quando nós conhecemos Deus, primeiro, aqui como eu coloquei, esse encher-se do Espírito Santo é evidentemente que desencadeia outras situações. Quer ver um exemplo? Vou dar 2 exemplos aqui do Antigo Testamento. Um exemplo é o de Davi. Davi, um homem temente a Deus, em que a Bíblia fala que quando Samuel foi lá escolher quem seria o rei da família de Jessé, o próprio pai de Jessé nem chamou Davi para a reunião. Fique aí no campo cuidando, que você não tem condição nenhuma de ser rei. Então veio Eliabe, veio todo mundo lá e todos foram reprovados. Tem mais alguém? Samuel achou que não tinha. Mas tem um ali, os milinguidos, esse não serve não, os obedientes, serve para ser rei não. Chama. Aí quando chamou, Deus falou para Samuel: é esse aí. Esse é o homem segundo o meu coração. E o Davi, que sempre teve um coração voltado para Deus, e que ele foi desenvolvendo, e que por uma ocasião em que Israel estava sendo desafiado por um gigante chamado Golias dos filisteus, aparece Davi, que foi levar comida para os seus irmãos Eliabe e outro que estava na guerra. E quando Davi viu aquele gigante, aquele incircunciso, como ele coloca, desafiando Deus, o Deus vivo, autor e consumador da fé, aí ele não conteve e perguntou: mas quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso? Você sabe o que aconteceu? Aí onde vem os irmãos, ou os ciumentos, ou aqueles que não conseguem ver a prosperidade do irmão. Tu fala prosperidade no Senhor. Aqueles que buscam relacionamento com o Senhor, e que buscam relacionamento com o Senhor não se acomoda, que busca relacionamento com o Senhor não olha para o tamanho do muro ou o tamanho do inimigo. Quando Davi ficou observando em que aquele incircunciso, o Golias, falou que, desafiando, ele falou assim: quem é incircunciso? E ele se colocou à disposição. O Eliabe repreendeu: bem sei quem és tu vieste aqui só para observar de camarote a nossa derrota diante desse gigante. Davi se esquivou? Não, ele se esquivou. Só estou fazendo uma pergunta. Olha só o irmão tentando desanimar, tentando desviar. Quantos Eliabes nós temos dentro das igrejas? Quantos relacionamentos nós queremos ter com Deus, uma busca com Deus, e muitos dos Eliabes estão no ouvido? O que você está fazendo aqui? O que você vai fazer? Isso não é para ser feito. Isso, às vezes usa até o nome do pastor. O pastor não gosta que faça isso. Coitado do pastor, nem sabe disso. Quantos Eliabes temos dentro das igrejas que não faz nada, está lá morrendo de medo de ir para o campo de batalha, não arreda o pé e ainda fica criticando o coitadinho do irmão, dos Davizinhos que estão querendo fazer a obra do Senhor? Então, como está o seu relacionamento com Deus? Está ao nível de Eliabe ou de Davi? Que vem outro, e fechando esse ponto, é o do Eliseu. Eliseu, o seu moço, em que o Eliseu estava sendo tipo aquele vidente, né, que é a linguagem que se usa no Antigo Testamento, em que tudo que estava acontecendo ele falava para o rei. E aí ele tomou conhecimento e falou assim: é um Eliseu, não somos nós, não há nenhum traíra aqui no nosso meio não, que é a Síria na verdade, né? E o rei da Síria indignado com aquilo ali: mas quem é? E falaram: olha, lá eles têm, Israel tem
tal do Eliseu, ele é profeta, ele revela que a gente não sabe, mas ele revela. Onde é que ele mora? Em tal lugar, vamos lá então. E aí sitiar na cidade. O moço, a Bíblia fala o moço, se foi Gesem, a gente não sabe, mas fala o moço. Aí o moço levanta de manhã, aí quando está se espreguiçando minha conta, evidentemente, aí quando olha para os montes, rodeado de cavalaria da Síria, pronta para invadir aquela cidade. E aí o moço exclama: ai meu Senhor, estamos perdidos? Não temos para onde ir. O que será de nós? Aí o Eliseu, aquilo que eu falei aqui na quinta-feira, né? É como se batesse no ombro do Geazi, o seu moço, eu falo Geazi minha conta, mas do moço, e fala assim: sabe nada, inocente. Ai, abre os olhos dele, abre a visão dele. Aí quando Deus abre a visão do moço, a Bíblia fala que quando o moço olha agora para os montes e que vê atrás da cavalaria inimiga o exército celestial pronto para guerrear contra os inimigos de Eliseu. Olha que coisa maravilhosa. O resultado é que Eliseu chama aquele pessoal cometido por uma cegueira limitada, e o resultado é que fizeram bem com ele, na verdade, e foi aplacado ainda. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quantos moços infantis nós temos dentro das igrejas? E quando a gente fala moço infantil, como o caso do moço de Eliseu, não é só os infantis com relação à idade, os adolescentes, a juventude, mas também os adultos. Quantos infantis nós temos dentro das igrejas? Eu espero que aqui não, mas quantos infantis nós temos dentro das igrejas? Quantos moços em que diante do perigo está ali lamentando, está reclamando: estamos perdidos, não há para onde ir, estamos mortos, não tem saída. Falta de visão, falta de enxergar o além, falta de enxergar o Deus que você está proclamando, que nós professamos. Então o seu relacionamento para com Deus faz você enxergar o além, assim como Davi enxergou diante do perigo com Golias, assim como Eliseu enxergou diante do perigo do rei da Síria. Faz enxergar de que nós, diante desse Deus, quando temos um relacionamento com Ele nunca, jamais desamparará. Como Ele fez com Josué. Quando Josué desanimado, quando Josué triste pela morte de Moisés, começou a chorar juntamente com o povo, começou a lamentar, começou a gritar, e Deus: Josué, o que você está fazendo? O que é que... mas eu estou lamentando, eu estou aqui, como as viúvas de Moisés, eu estou aqui chorando tudo. Mas, para que nós te chamamos? Para que eu mandei Moisés te preparar? Você é o sucessor de Moisés, por que agora ficar aí cabisbaixo, levando o povo a uma lamentação? Ser forte, levanta, ser corajoso, eu sou contigo. E Josué levantou a cabeça, e nós sabemos das grandes proezas que Deus fez através de Josué. O que Deus tem feito através de você? O que Deus tem feito através de você? Murmúria? Não é Deus. Questionando se Deus está na sua vida? Não é esse Deus não. O seu problema financeiro é porque Deus te abandonou? Não é o Deus que conheço não. O seu problema na família é porque Deus está assim, esqueceu, virou as costas? Não é Deus não. Não é o Deus que conheço não. Como está o seu relacionamento com Deus? Nós perdemos a noção da nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Não vou entrar aqui em muita coisa. Você tem ideia, o quanto esse Eliseu era um homem íntimo de Deus, que a Bíblia fala que mesmo ele morto, em uma outra guerra, anos depois, e que um soldado que caiu tocou num esqueleto de Eliseu, o indivíduo foi ressuscitado. Imagine só, intimidade com Deus. Então, como entender a comunhão? A primeira coisa é saber como está a sua intimidade com Deus, saber como está o seu relacionamento com Deus. E o seu relacionamento, sua intimidade com Deus, sim, vai reverberar, evidenciar no seu casamento, no seu comportamento no trânsito,
futebol, seu namoro, em tudo vai reverberar. E quando eu vejo, por mais que entendemos às vezes, lógico que nós falhamos, a gente joga a bola ali e às vezes alguém tira no sério tudo, mas o exercer a maturidade, a maturidade nos ensina isso, a gente saber respirar, contar antes de poder ter alguma reação. Então, mantenha, ou se não está tendo, busque esse relacionamento com Deus, mas essa intimidade com Deus. Mas eu tenho uma boa intimidade com Deus. Me fala, você lê a Bíblia? Eu leio sim. Que dia? Às vezes quando eu venho para a igreja, quando o senhor abre, eu leio. É um pobre coitado que está com tanta fome, que está tão fraco, que não tem nem noção. Acho que pelo fato de comer feijoada, de comer rabada, comer tudo aí, estar forte, andando firme e forte, jogando bola, ou fazendo qualquer outra coisa, acho que está forte. Não, é um pobre coitado que está fraco. Porque se você não se alimenta, não alimenta a alma e o espírito com a palavra de Deus, você está fadado ao fracasso. Mas eu leio 3 vezes a semana. Fadado ao fracasso. Você fica um dia sem se alimentar, a menos que faça jejum. Não sei quanto tempo você faz jejum. Meu último jejum foi de 24 horas. Não estou falando aqui para me vangloriar não, mas por necessidade. Quem tem intimidade com Deus e quem quer buscar intimidade com Deus, relacionamento com Deus, você tem que amortizar a vontade da carne. Você tem que matar a carne. E como que você vai fazer isso? Jejuando, orando, colocando o joelho no chão. Caso contrário, você vai ser aqueles crentes nominais, cheio de intrigas, cheio de confusão, sem visão espiritual, aquela visão limitada como do moço de Eliseu, com aquele sentimento de revolta e indignação quando vê o irmão prosperando, como no caso de Eliabe, o irmão de Davi. Mas não seja esse moço, não seja o Eliabe, mas seja Davi, seja o Eliseu, seja o Josué, pronto a servir e a fazer por onde? Na história da sua vida, fique reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. O último ponto, a comunhão vertical, digo horizontal. A comunhão horizontal está ligada evidentemente um com o outro. Então, se na comunhão vertical como você está com Deus, a condição da sua vida com Deus, na comunhão horizontal, como você está com o seu irmão, o seu estado com o seu irmão, o seu relacionamento com o seu irmão. E não adianta você dizer que você está muito bem com Deus, está jejuando, está orando, se você fala que você não está bem com o irmão, você não quer saber de igreja, ou mesmo que você esteja na igreja, mas você é um ferrenho crítico a irmão A, irmão B, a departamento A, departamento B, e pelo fato de você não estar no departamento A, no departamento B, e se aquele departamento está fazendo alguma promoção, eu não vou porque é fulano, você pode falar para quem quiser que você tem relacionamento com Deus, que eu digo que não tem. Porque relacionamento com Deus não deixa você devedor com o seu irmão. Porque Deus, quando a Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo, e que o Senhor Jesus fez um upgrade nesse mandamento, que aí ele deu um novo mandamento, que é amarás uns aos outros, assim como eu vos amei. Então não é mais amar como você se ama, mas é amar como Cristo amou. Então a minha pergunta agora é: como está a sua vida com o seu irmão? Quando eu digo com o seu irmão, não é aquele irmão que você tem bom relacionamento, não, é todos. Mesmo aquele que já teve uma ocasião ou outra, uma discussão por uma situação que é normal, é comum haver discussão. Onde tem gente, tem discussão, é normal. Onde tem gente, tem
confusão, é normal. Mas o que não pode é manter as íntegras. O que não pode é viver como duas facções, como dentro das igrejas, e de regra acontece ter duas facções. Aqui, eu espero que não. Eu espero que não. Porque se tiver, a gente vai ter que fazer um tratamento, à luz da palavra de Deus. Ou, quando não duas facções, são dois líderes de facções que estão se ladeando. Então, se isso estiver acontecendo, e no momento de ceia você continua tomando ceia, você está tomando ceia de modo indigno. Indigno. Por quê? Quando nós amamos uns aos outros, é muito interessante o que eu vou lhes falar neste momento. Mesmo que você não, sabe aquele amor que você está buscando, né, desenvolver com aquele irmão, com aquela irmã, que às vezes nos tira do sério mesmo, que você respira e tudo, e que às vezes você, por você mesmo, você não vai aguentar, mas sabe qual é o problema? Antes do que eu falar o que a gente precisa fazer com o outro, é porque às vezes a nossa vida não é controlada pelo Espírito, a sua vida não é controlada pelo Espírito. Quando tem em si uma vida cheia do Espírito Santo, significa que a vida é controlada pelo Espírito Santo. Agora eu te digo, uma vida cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, jamais o Espírito Santo vai estar feliz se você tem íntegra com o irmão A, com o irmão B. Jamais. Jamais o Espírito Santo vai permitir e estar feliz na sua vida se você é um ferrenho crítico de departamento A ou departamento B. Ou jamais o Espírito Santo vai estar te coadunando com a tua posição, pelo fato de ninguém olhar para mim, de ninguém fazer o que eu quero, de ninguém comemorar o que eu quero. Eu não quero intimidade com ninguém, ou começo a xingar, começo a reclamar, começo a murmurar, ou começo a dizer a igreja não presta, ou começo a falar, só vou na igreja depois de tantos dias, porque eu estou com ódio, com raiva. Não, isso não configura a vida controlada pelo Espírito Santo. Vida controlada pelo Espírito Santo é aquele entendimento que você precisa ter, de você ter um aliado, um grande, um poderoso aliado ao seu lado. Às vezes você confia, criança, dá um exemplo aqui hoje das crianças. As crianças, quando estão crescendo, em especial, né, todas elas, a mais do sexo masculino, então olha para o pai e vê como o seu herói. Se o pai não está presente, ele se sente inseguro, de modo que tudo que está acontecendo, ele está procurando onde está o pai. Aí está o pai, encosta ali, então, para ele ali nada acontece, nada vai acontecer de mal, nada vai acontecer de ruim, porque o seu pai, o grande herói, o poderoso, estaria lá dentro, porque é um grande aliado. Qual o seu aliado? Você fala que o Espírito Santo é teu aliado? Aliado esse que não transmite segurança? Aliado esse que está deixando você fazer o que você quer com a sua vida? Aliado esse que está deixando você tomar decisões, dizendo que ainda, é o Espírito Santo que está falando, como eu devo vir para a igreja, em que ocasião eu devo ir para a igreja, se eu devo ir para a igreja ou não, o que eu devo fazer na minha vida ou não, se eu vou pegar cabo ou não. Não vou pegar cabo não, porque o Espírito Santo está falando. Eu te digo que isso aí não é o Espírito Santo não. Não é o Espírito Santo. Porque vida cheia do Espírito Santo, a gente vê aqui na Bíblia, no relato aqui, como Estevão, que estava ali, a Bíblia fala logo depois de ser consagrado ao corpo diaconal, Estevão cheio, a Bíblia fala, cheio do Espírito Santo, estava lá pregando, com muita trepidez, ousadia, prenderam ele, apedrejaram ele, e mesmo sendo antes de ser apedrejado, mesmo sendo julgado, mesmo sendo ali afrontado diante das autoridades, manteve-se cheio do Espírito Santo, e de modo que a vida dele era tão cheia do Espírito Santo que as pessoas olhavam para ele e não conseguiam enxergar o rosto de Estevão, mas era como o rosto de um anjo. Vida cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, não olha para o tamanho do problema. E quando ele estava sendo apedrejado diante daquela multidão ali, ele ainda levanta cheio do Espírito Santo, todo ensanguentado. Aí ele ainda consegue levantar os olhos e ainda fala, vai,
mata todos eles porque estão matando. Foi isso? Não. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Olha essa coisa maravilhosa. E ali ele vê quem? Jesus Cristo, de braços abertos, esperando. Vem Estevão, ao lado do Pai, à destra do Pai, esperando Estevão. Isto sim é vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo, não, de forma nenhuma. Anda colocando na sua mente e na sua boca escusas para justificar o injustificável. Jamais. Então, não me diga que você é um homem ou mulher de Deus, se você não é controlada pelo Espírito Santo. E uma vida controlada pelo Espírito Santo tem agora a obrigação para com o próximo de quê? Abastecer o próximo. Não, eu que quero. O meu Pai Nosso venha a mim e o meu reino, e nada de vocês. Esse é o seu Pai Nosso? Porque a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Vou dar 2 exemplos aqui. E Saião fala isso muito bem. Quando ele fala que uma das características de uma vida, de uma igreja que vive em comunhão, é a igreja que está em casa, que é o texto que nós lemos aqui. A igreja em casa, não vai dar para desenvolver aqui pelo tempo. A igreja em casa, em especial o último verso fala assim: e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Isso aqui é o quê? Que é uma característica, como fala Saião, é uma característica de uma igreja que tem comunhão, que vive comunhão, é de viver em casa, de oferecer, de abastecer. Quem é abastecido, evidentemente que fica abastecido. Vou dar um exemplo aqui. Lá na Israel nós temos 2 mares, que é o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, eu não tive essa oportunidade, esse privilégio em Israel ainda, mas conhecemos hoje, pelas internets. É um mar belíssimo, um mar em que a Bíblia registra de muitas pescarias. É uma fonte de riqueza para os pescadores, em especial ali. Um mar de águas doces, um mar que traz muita riqueza hoje, em especial da turismo e também da pescaria. Mas temos o outro mar, que é o Mar Morto. E esse Mar Morto, ele é abastecido pelo Jordão. O Mar da Galileia deságua no Jordão, e o Jordão deságua no Mar Morto. E por que o Mar Morto? Porque o Mar Morto só sabe receber. Mas ele não sabe dar. Por quê? O Mar Morto tem uma densidade tão grande, 9 vezes a mais de sal do que no mar normal. É tão denso o sal que ele não consegue ter vidas no Mar Morto. Mas ele recebe. Constantemente está recebendo água doce, mas ele continua salgado. Não gera vida, não dá vida. Quantos mares mortos nós temos dentro das igrejas? Que está assim, mas não consegue gerar, morrendo de asfixia, morrendo de obesidade. Eu estou falando aqui do ponto de vista espiritual, asfixia espiritual, obesidade espiritual, que não consegue dar, mas só quer receber. O que você quer ser? Mar da Galileia ou Mar Morto? Se você quer ser o Mar Morto, vê esse mar doce, esse mar maleável, esse mar prazeroso, esse mar em que ele tem prazer em abastecer, tem prazer em servir. O que nós fizemos com a proposta dos Neves, é justamente isso. É resgatar no teu coração, meu querido, esse desejo, essa fome de servir, de abastecer quantos necessitavam. Quanto necessitava aqui, quantos
estavam com fome, o quanto estava com fome Tiago e Jaqueline. A nossa obrigação foi abastecer de quê? Abastecer de placa de igreja, de doutrinas de igreja, de dogmas de igreja. Nós falamos isso lá, Jaqueline e Tiago. Não, abastecer da palavra de Deus. E você só se abastece da palavra de Deus se você está cheio da palavra de Deus. E nós precisamos ouvir isso. Essa característica de ser esse mar na Galileia, além de ser prazeroso à vista, essa fonte de riqueza e esse canal de bênção. Você quer saber como fazer isso? Muitos meios, dentre eles, um deles. Participe do grupo. Você que é líder, tome coragem, levante. Vou buscar, tem muitos lugares que necessitam. Imagine se os 7 grupos agora estivessem aqui na apresentação dos certificados, e de cada 7 grupos, 2, como foi no caso do irmão Fábio e a irmã Adriana, e outros, tivessem frutos, como foi o caso aí. Imagine quantas pessoas nós tínhamos aqui. Digamos aí, duas vidas por cada 7 grupos. Nós teríamos quantas pessoas novas na remanescente? 14. Imagine agora aí no próximo mais 2, 14 mais 14, 28. Imagine aí isso na soma ao longo do ano. Nós não teríamos mais condições de continuarmos aqui. Veja só como nós estamos aqui. Eu e mais um, que é um dos programas de evangelismo que foi trazido por ocasião de Elton Johnson, já saudosa memória, pastor Elton Johnson dos Estados Unidos. Quero concluir então, meus irmãos, que a maior evidência de uma igreja que vive em comunhão, que está vivendo a unidade cristã, a maior evidência de um irmão que está vivendo a unidade cristã, a comunhão, tem o prazer de estar em casa, como esses irmãos aqui fizeram. Eles estavam presos, levaram a surra, depois do parecer de Gamaliel, foram soltos e tudo, mesmo dada a ordem para não pregar no nome de Jesus. O que é isso aí? E todos os dias, olha só, todos os dias, é isso que a Bíblia fala? E não é que é? Gente, eu achei que era de 15 em 15, mas são todos os dias. Sabe o que é isso, todos os dias? Todos os dias está no tempo, sabe o que é isso? Não, nem eu. Você sabe o que é isso, todos os dias no tempo, de casa em casa? Sabe o que é isso? Você acha que isso aqui reflete a verdadeira comunhão? Não reflete a verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão está nos pequenos grupos, sabia? Aquele grupo ali que tem no máximo 10, 15 pessoas no máximo, onde na hora dos estudos a pessoa tem a oportunidade de perguntar, tem a oportunidade de ser perguntado, tem a oportunidade de tirar dúvida. Aqui não, são poucos minutos. Veja só, vejam só como que nós necessitamos de evidenciar essa comunhão na nossa vida, ter esse prazer, ter esse amor de estar em casa. Servir ao Senhor. Mas o Senhor vai para o Senhor, pastor. O Senhor fala com muita tranquilidade. Quem me conhece desde as antigas, eu nunca tive o prazer de ficar dentro de casa, uma vez que eu sabendo que tem culto dos lares, que tem culto na igreja, que tem uma programação da igreja. E eu lhes digo, comunhão da igreja é algo que está acima de muitas, até mesmo de família. Até mesmo de família. Eu que eu diga, das nossas famílias, às vezes quando reúne, dona Magnólia, muitas encrencas acontecem. É normal, toda família é normal. Porque tem irmãos cabeça dura, tem irmãs cabeça dura, tem tio cabeça dura, tem sobrinho cabeça dura, é normal, tem as confusões. Mas no nosso meio pode haver isso. É a unidade cristã, é o mesmo linguajar, o mesmo pensamento. Então, vamos fazer por onde? Para que a unidade, a comunhão cristã, possa se fazer presente em nossas vidas.
Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé? Dá para cantar aquela comunhão perfeita?